Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o ser humano e a atmosfera. Como vimos já em outra aula, sabemos que os combustíveis fósseis são a grande fonte de energia do ser humano. E quando eu tenho a queima desses combustíveis, eu acabo liberando na atmosfera uma série de poluentes que vai alterar a natureza desse meio. Então, o consumo de energia e dessa matéria-prima por parte do ser humano vai alterar essa natureza. Estamos falando especificamente aqui da atmosfera e vai degradá-la. O controle do que é lançado, né, no ambiente e aqui principalmente na atmosfera é hoje, e não só hoje, já há um bom tempo, objeto de estudo e de acordos que que procuram, né, evitar alguns desastres ou situações que podem ser irreversíveis no futuro. A atmosfera que envolve a Terra, ela é formada por vários gases, né, em concentrações diferentes, e o mais abundante deles é o gás nitrogênio, seguido depois do oxigênio, e eles compõem cerca de 99% da nossa atmosfera. Vamos então olhar mais de perto a composição da atmosfera. A atmosfera ela vai ser composta por uma mistura de gases. Esses gases eles não têm cheiro e não têm cor, então são gases inodoros e incolores e que vão formar um manto ao redor da Terra. A composição desses gases ela é praticamente igual, desde o solo até aproximadamente 70 quilômetros acima do solo, tá? Então, basicamente é a mesma composição. Existe uma variação aí de acordo com a presença do vapor d'água, né? O vapor d'água, apesar de estar presente na composição da atmosfera, ele não é integrante dessa mistura de gases, né, que compõem a atmosfera, já que ele é o resultado de um processo físico, né, a transformação da água em vapor, a evaporação. E ele vai utilizar a atmosfera para se transportar, tá? Então eu tenho uma mistura de gases com diferentes concentrações, né, cada um deles, e essa mistura é basicamente igual do solo até 70 quilômetros acima do solo. Depois isso vai mudando um pouquinho. A função da atmosfera é regular a temperatura, igualando, né, relativamente as temperaturas entre o dia e a noite, que a gente sabe que existem variações de temperatura entre o dia e a noite. Basicamente, nós encontramos 11 gases que compõem a atmosfera, né? Excluindo alguns gases de origem natural e que têm concentração mais variável. E o mais abundante, como a gente acabou de falar, é o nitrogênio, e o com menor concentração é o xenônio. Então veja que o nitrogênio compõe 78,08% de todos os gases da atmosfera. Em segundo lugar, nós temos o oxigênio, com 20,95% da composição, e daí nós temos os demais gases. Existem outros gases, né? Mas como disse aqui, tem uma variação maior, então se elenca mais esses daqui. Então, ó, tem o gás carbônico, tem o criptônio, o hélio, o hidrogênio, o neônio e o xenônio, que está em menor concentração. Em outras literaturas, nós podemos encontrar esses valores um pouquinho diferentes, mas basicamente é parecido com essas porcentagens apresentadas aqui nesse gráfico. O que é a poluição atmosférica? Nós já vimos a definição do que é poluição e como ela pode se apresentar nos diversos meios que a gente conhece, né? Como no solo, na água, e aqui não é diferente, nós estamos falando da poluição presente no ar, né? A poluição atmosférica, que é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, ela possa se tornar nociva à saúde do meio ambiente. Então, eu posso ter qualquer substância no ar em concentração alterada, para mais ou para menos. Eu posso ter, por exemplo, algum gás que não é daquele meio, está presente no meio, então ele está poluindo,
assim como eu posso ter a diminuição de algum outro gás da minha atmosfera, que também é considerado poluição. Então, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Então, nós vamos ver que a alteração dessas substâncias presentes na atmosfera vão provocar alguns fenômenos que não são bons para o meio ambiente e nem para a flora ou para a fauna. Então, essas mudanças ela acaba provocando o aumento do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, né? E esse tipo de mudança, alteração na minha atmosfera, ela reflete em todo o planeta. A gente sabe que essas alterações ocorrem no mundo todo. Então, esses poluentes, eles acabam contaminando a atmosfera e podem provocar problemas ambientais, desde regionais, assim como globais. E pode provocar a chuva ácida, a contaminação atmosférica por poluentes tóxicos ou fotossensíveis, de uma forma geral, o aquecimento global. Então, nós vemos uma série de alterações no meio ambiente devido à poluição atmosférica. O que é um poluente atmosférico? O poluente atmosférico é aquele que vai provocar a poluição atmosférica. Então, é uma substância que está presente no ar e, devido à sua concentração, ela torna esse ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde. Classificação dos poluentes atmosféricos. Os poluentes são basicamente classificados em dois grupos: os poluentes primários e os poluentes secundários. Os primários, eles são identificados porque eles contaminam o ambiente diretamente a partir da sua emissão. Então, é o caso do dióxido de enxofre, o ácido sulfídrico, os óxidos de nitrogênio, a amônia, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás metano, fuligens e os aldeídos. Então, esses poluentes primários, eles já são emitidos no meio ambiente, então são eles já que contaminam o meio ambiente, nesse caso a atmosfera. Já os poluentes secundários, eles também têm a sua emissão na atmosfera, mas quando eles atingem a atmosfera, eles vão sofrer reações entre os poluentes primários com as substâncias que estão presentes na camada baixa da atmosfera. Então, não são os próprios poluentes que contaminam, eles vão sofrer reações e daí eles são considerados os poluentes. Os exemplos mais comuns são o peróxido de hidrogênio, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o trióxido de enxofre, os nitratos, os sulfatos e o ozônio. Aldeídos. Os aldeídos são uma espécie de poluentes atmosféricos e eles são compostos químicos que resultam da oxidação parcial dos álcoois e também de reações fotoquímicas que acontecem na atmosfera envolvendo os hidrocarbonetos. Então, vemos aqui que ele é um poluente secundário, ou ele é oxidado, né, ou para sua formação eu tenho a oxidação de um álcool ou uma reação fotoquímica de um hidrocarboneto. A fonte dos aldeídos é a queima de combustíveis em veículos automotores, principalmente aqueles que utilizam o etanol, né, que é um álcool. Ele vai ser oxidado e daí formar os aldeídos. Os aldeídos emitidos pelos carros geralmente são o formaldeído e o acetaldeído, né, o metanal e o etanal, né, esses são nomes usuais. E quais são os efeitos que os aldeídos provocam? Eles vão provocar irritação das mucosas, né? Então, dos olhos, do nariz, da via respiratória de uma forma geral, e também podem causar crises asmáticas. E os aldeídos também são potencialmente carcinogênicos, ou seja, com o tempo, com excessiva inalação desses compostos, eles podem originar o câncer.
Dióxido de enxofre, que é o SO2. O SO2 é um gás tóxico, incolor, e ele é emitido por fontes naturais ou fontes antropogênicas, né? As naturais são os vulcões e antropogênicas são aquelas provocadas pelo homem. E eles vão reagir com outros compostos na atmosfera e vão formar material particulado de um diâmetro bastante reduzido. Então, esses compostos aqui também são poluentes atmosféricos. Quais são as fontes do dióxido de enxofre? Como eu disse, as fontes naturais, que são os vulcões, que contribuem para o aumento das concentrações do SO2 no meio ambiente, mas a maior parte do dióxido de enxofre vem das áreas urbanas e das atividades humanas, que são suas principais fontes emissoras. A emissão antropogênica causada pelo homem é devido à queima dos combustíveis fósseis. E esses combustíveis acabam tendo o enxofre na sua composição. Então, quando eu tenho a queima, ou seja, a reação com o O2, né, a combustão, eu tenho a formação do dióxido de enxofre. As atividades também de geração de energia, o uso de veículos, o aquecimento doméstico, principalmente em países onde faz muito frio, né? Acaba queimando compostos orgânicos para aquecer, também são fontes de emissões significativas. Quais são os efeitos que o dióxido de enxofre pode provocar? Os efeitos à saúde, né? Então, os efeitos são o agravamento dos sintomas da asma. Então, pessoas que já têm asma, eles têm um agravamento desses sintomas quando inalam o ar que está contaminado com o dióxido de enxofre. E isso acaba levando ao aumento de internações hospitalares, por conta, né, dos problemas respiratórios. Eles também são precursores da formação do material particulado secundário. Nós já vamos ver o que é material particulado, mas são partículas muito pequenas que, quando inaladas, também provocam problemas na saúde. E no meio ambiente, eles podem reagir com a água na atmosfera, né? Então, eles estão soltos na atmosfera, eles reagem com o vapor da água que existe na atmosfera e acaba formando o ácido sulfúrico e provocando, então, a chuva ácida. Dióxido de nitrogênio, né? O NO2, também é um gás extremamente poluente e altamente oxidante, né? Então, a sua presença na atmosfera é o fator chave na formação do ozônio troposférico, né? Nessa região da atmosfera onde a gente realiza nossas atividades. Além desses efeitos que a gente vai ver mais para frente sobre a saúde, porque o dióxido de nitrogênio também provoca danos à saúde, ele também tem efeitos sobre as mudanças climáticas globais. Quais são as fontes do dióxido de nitrogênio? Temos dois tipos de fonte, as naturais e as antropogênicas. As naturais também são dos vulcões, também são de ações de bactérias e descargas elétricas. Tudo isso libera NO2. E as antropogênicas causadas pelo homem são na combustão em fontes móveis e fixas. Então aqui também a combustão de material orgânico, né? Na hora que a gente queima esse material para a produção de energia, para o carro, eu tenho a formação do NO2. As emissões naturais até são numa escala maior do que as emissões provocadas pelo homem, mas por conta da distribuição sobre o globo terrestre, essas emissões naturais elas têm menor impacto sobre a concentração desses poluentes nos centros urbanos, né? Porque eu não tenho vulcão nos centros urbanos. Então, como isso está mais distribuído, o que tem o maior impacto realmente é a produção antropogênica, mesmo que ela seja numa menor escala. E quais são então os efeitos, já que a gente viu que eles provocam problemas na saúde? Então, em altas concentrações, ele também vai aumentar os problemas respiratórios e, por consequência, o aumento de internações em hospitais.
Então, ele provoca problemas respiratórios, pulmonares e também alergia, principalmente em pessoas que são sensíveis a esse tipo de alérgeno, né? Isso daqui provoca alergia. E no ambiente, ele também pode levar à formação do smog fotoquímico, que é uma outra coisa que acontece na atmosfera, e das chuvas ácidas. Todos esses nós vamos ver em detalhes. Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio. E eles se apresentam na forma de gases, partículas finas ou gotas. Esses hidrocarbonetos que se apresentam nessas formas de gases, partículas finas ou gotas, geralmente são os hidrocarbonetos de menor cadeia carbônica. Então, os menores compostos, aqueles que têm um peso molecular menor, eles são gases, né? Como o gás metano, o gás etano, butano, propano, todos eles são hidrocarbonetos gasosos. Então, eles podem ser divididos aqui em hidrocarbonetos totais, né? Que tem esse T. Daí, os hidrocarbonetos totais estão separados do gás metano, que é o CH4, que é o hidrocarboneto simples conhecido como metano. E nós temos também o não metano hidrocarbonetos, que são os hidrocarbonetos totais, menos o gás metano. Tá? Então, eu vou pegar todos esses compostos que têm em sua formulação apenas carbono e hidrogênio. Quais são as fontes dos hidrocarbonetos? Eles provêm de uma grande variedade de processos industriais e também naturais. E nos centros urbanos, as principais fontes emissoras são os carros, os ônibus, os caminhões e também nos processos de queima e evaporação dos combustíveis. Quais são os efeitos dos hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, eles são os precursores para a formação do ozônio troposférico e eles apresentam o potencial causador do efeito estufa, por conta do gás metano. E aqui, quando a gente fala do ozônio troposférico, nós vemos que o ozônio, nessa camada da atmosfera onde a gente vive, ele é considerado um poluente, né? Porque provoca ardência nas mucosas, nos olhos, no nariz. Então, aqui ele não é bem-vindo. E os hidrocarbonetos que vão ser os precursores para a formação do ozônio. Material particulado. O material particulado é uma mistura complexa de sólidos que tem um diâmetro bastante reduzido. E os componentes desse material particulado apresentam características físicas e químicas diversas. Então, em geral, o material particulado ele é classificado de acordo com o diâmetro, o tamanho das partículas. E existe uma relação entre o diâmetro e a possibilidade de penetração no trato respiratório. Então, esse material particulado ele vai ser aspirado. As principais fontes do material particulado são a queima dos combustíveis fósseis, a queima da biomassa vegetal, a emissão de amônia na agricultura, a emissão de partículas decorrentes de obras e pavimentação de vias, né, construções em geral, e quais são os efeitos do material particulado. Muitos estudos indicam que os efeitos sobre a saúde podem levar ao câncer respiratório, né, porque a pessoa acaba inalando isso por muito tempo, né, por vezes contínuas durante uma vida inteira, então pode desenvolver um câncer, a arteriosclerose, a inflamação dos pulmões, o agravamento dos sintomas da asma e, obviamente, o aumento de internações hospitalares que podem causar até a morte. Para que a gente tenha uma ideia mais ou menos do que é, qual é o tamanho desse material particulado, eu trouxe aqui uma ilustração. Então, isso daqui seria um fio de cabelo, né, humano, que tem entre 50 a 70 micrômetros de diâmetro. Aqui eu tenho areia da praia, que tem aproximadamente 90 micrômetros de diâmetro, certo? E aqui eu tenho materiais particulados. Eu tenho, por exemplo, esse daqui, material particulado 2,5,
que são partículas de poeira, de metais, de componentes tóxicos e tem 2,5 micrômetros de diâmetro. E aqui eu tenho um material particulado com 10 micrômetros de diâmetro, que pode ser do pólen, do mofo. Então, essas substâncias, elas são inaladas pela pessoa e acabam provocando esses agravamentos na saúde. Os animais também são bastante afetados por isso, tá? Então, o material particulado é perigoso principalmente para a saúde e também por conta da exposição por uma vida toda. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, né? Esse CO, que é essa molécula aqui, né? Carbono e oxigênio, é um gás incolor e inodoro, não tem cor nem cheiro. E ele é formado quando eu tenho a queima de combustíveis. Quais são as fontes do monóxido de carbono? Então, ele vai ser emitido nos processos de combustão, que acontecem em umas condições que não são as mais ideais. A ideal para uma combustão, né, o ideal para uma combustão é que eu tenha um grande fornecimento de oxigênio para que a minha combustão seja completa. Quando eu tenho pouco oxigênio, né, quando não há oxigênio suficiente, eu não tenho uma combustão completa, eu tenho uma combustão incompleta. E o produto da combustão incompleta é o monóxido de carbono, né? Tem outros também, né? Tem o carvão simplesmente, né? Tenho a água também, mas eu não tenho a formação aqui nesse caso, né, do CO2, que é o que acontece na combustão completa, quando eu tenho bastante oxigênio. Então, na combustão incompleta, eu tenho a formação do monóxido de carbono. E quando isso acontece? Em que locais isso acontece? A maior fonte da emissão do monóxido de carbono é nas áreas urbanas, quando eu tenho veículos automotores que estão fazendo a combustão de combustíveis. Tá? Então, eu tenho a formação em grande quantidade de monóxido de carbono na atmosfera. Quais são os efeitos que esse gás provoca? Esse gás ele pode provocar de efeitos bastante simples ainda, que não são tão perigosos. Em baixa concentração, por exemplo, ele vai provocar uma fadiga, uma dor no peito. Mas se eu tenho ele em alta concentração, daí os efeitos são mais danosos. Então esse gás, o monóxido de carbono, ele tem uma grande afinidade com a hemoglobina no sangue. A hemoglobina é que leva o oxigênio para todos os tecidos, para todos os órgãos do nosso corpo. Quando eu respiro o monóxido de carbono, o monóxido de carbono entra na hemoglobina no lugar do oxigênio. Então a distribuição de oxigênio no meu corpo fica prejudicada. Então eu não tenho um bom aporte de oxigênio no meu corpo, né? No coração, no cérebro e todo o resto do corpo. E quando isso está em alta concentração, a pessoa pode se sentir asfixiada, né? Ela para completamente de respirar e também acaba morrendo, né? Isso acontece muito em pessoas que acabam aquecendo combustíveis, álcool dentro de casa, para aquecer, né, a casa durante a noite. A pessoa dorme, o gás é inodoro, é incolor, a pessoa não percebe, começa a ficar asfixiada, começa a dar uma certa tontura, né, perder um pouquinho a noção do que está acontecendo, até que ela já começa a ficar asfixiada e daí acaba morrendo por falta de oxigenação. Então, o monóxido de carbono ele é bem presente na nossa atmosfera. Ozônio. O ozônio é o O3. Essa molécula, né, esse gás de coloração levemente azulada e com cheiro bastante característico que irrita as mucosas nasais, né, os olhos, ele é formado por 3 átomos de oxigênio. E o ozônio, ele é um poluente atmosférico secundário, ou seja, ele não é emitido diretamente na atmosfera, mas ele se forma a partir de outros poluentes.
Ele é altamente oxidante na troposfera, então ele oxida com outras substâncias e é na camada inferior da atmosfera, que é a troposfera, onde a gente vive. Já esse mesmo ozônio também é encontrado na estratosfera, que é a camada entre 15 e 50 quilômetros de altitude. E lá ele tem uma função bastante positiva, pois o ozônio ele acaba absorvendo a radiação, parte da radiação solar, impedindo que os raios ultravioletas cheguem à superfície terrestre. Quais são as fontes do ozônio? A formação desse ozônio troposférico, que é essa camada onde a gente vive, onde ele é um poluente, ocorre principalmente através de reações químicas bastante complexas entre o dióxido de nitrogênio e alguns compostos orgânicos voláteis. E esse tipo de reação acaba acontecendo na presença da radiação solar. Tá? Então, esses poluentes eles são emitidos principalmente na queima de combustíveis fósseis, na volatilização de combustíveis, ou seja, na evaporação desses combustíveis orgânicos voláteis, também aparecem na criação de animais e na agricultura. Quais são esses efeitos poluentes na troposfera que o ozônio acaba provocando? Então, os efeitos à saúde são o agravamento dos sintomas da asma, da deficiência respiratória, da falta de ar, bem como em algumas outras doenças pulmonares. Então, pessoas que têm efezemas, bronquites e qualquer outro problema respiratório, acontece um agravamento quando inala o ozônio. E também pode provocar problemas cardiovasculares, como a arteriosclerose. Um longo tempo de exposição ao ozônio também pode provocar uma redução na capacidade pulmonar da respiração e a pessoa pode desenvolver a asma e redução na expectativa de vida. Não podemos deixar de falar sobre o ozônio que já é usado em alguns procedimentos na área da saúde. Então já temos algumas pessoas que aplicam o ozônio e ele tem alguns benefícios. Assim como a gente sabe que tem piscinas, algumas águas que são tratadas com ozônio, já que ele tem um poder bactericida, ele acaba matando alguns micro-organismos. Poluentes climáticos de vida curta. Esses poluentes são considerados de vida curta quando se compara a alguns outros poluentes que têm uma vida um pouquinho mais longa do que décadas, tá? Então, esses poluentes eles têm uma vida relativamente curta na atmosfera. Eu considero de alguns dias até algumas décadas. E eles vão apresentar efeitos nocivos à saúde, ao ambiente, além de poderem estar relacionados ao agravamento do efeito estufa. Então, os principais poluentes climáticos de vida curta são o carbono negro, o metano, o ozônio troposférico e os hidrofluorocarbonetos. Quais são as fontes desses poluentes de vida curta? Do carbono negro, a principal fonte é a queima ao ar livre da biomassa. O que é a biomassa? A biomassa é toda a matéria orgânica, seja de origem animal ou de origem vegetal, que é queimada para a produção de energia. Então, a biomassa, quando queimada ao ar livre, produz o carbono negro, assim como os motores a diesel e também a queima residencial de combustíveis sólidos, como o carvão, a madeira. A queima desses combustíveis acaba produzindo o carbono negro, que é considerado um poluente climático de vida curta. Já as fontes do gás metano, produzidas pelo homem, são sistemas onde eu tenho óleo, a queima de óleo, gases. Na agricultura eu tenho a produção do gás metano, na criação dos animais também, nos aterros sanitários, quando eu coloco o lixo lá e ele vai sofrer processos de degradação, tem a liberação do gás metano, e também nos esgotos, onde eu tenho matéria orgânica, eu tenho a formação do gás metano.
quais são os efeitos desses poluentes climáticos de vida curta. Então, os efeitos negativos são sobre a saúde, sobre todos os ecossistemas e também na produção agrícola. O carbono negro, por exemplo, ele também gera o material particulado. E nós já vimos que o material particulado provoca efeitos nocivos, principalmente ao sistema respiratório e sanguíneo, podendo até levar à morte, a óbito. E o gás metano, ele tem um grande potencial sobre o aquecimento global, além também de ser o precursor da formação do ozônio troposférico, que também é um poluente. Então, os poluentes climáticos de vida curta, eles estão relacionados a uma série de problemas atmosféricos. Então, conhecemos os poluentes presentes na atmosfera, quais são os principais poluentes e suas fontes geradoras, e numa próxima aula vamos estudar quais são os fenômenos que estão envolvidos com esses poluentes e com a poluição atmosférica. Até mais, tchau, tchau!